Olá, paz do Senhor a todos. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês que é sobre o tema que eu escolhi. Vou falar sobre o silêncio de Jesus, que já foi profetizado pelo profeta Isaías, o que ia acontecer com Jesus. Então, mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, pelas atitudes, decisões, alguma coisa que eu fiz que foi mal aos teus olhos, eu te peço perdão. E quero-te agradecer por seres o Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra e do mar e de tudo que nele existe. Oro para que o teu Espírito Santo possa me guiar, para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade, em espírito, e que essa palavra possa nos fazer entender o quanto Jesus nos amou tanto e nos ama, ao ponto de entregar a sua vida por nós, e mesmo sendo humilhado, ainda assim não desistiu de nós, mesmo sendo acusado, aguentou o sofrimento em silêncio. Por isso eu peço que muitas almas possam ser alcançadas e aceitarem Jesus como Senhor Salvador das suas vidas. E muito obrigada por tudo, meu Pai. Amém. Então eu vou ler Isaías capítulo 53, de 6 a 11. Depois vou lendo outras partes, quando tiver a explicar-se. Então é assim: todos nós andávamos desarregados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo, e ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, como o seu conhecimento e o meu servo, e justo justificará a muitos, porque a iniquidade dele levantou sobre si. Então, o tema que eu falei, que eu escolhi para falar hoje é sobre o silêncio de Jesus. Mesmo Jesus, eu escolhi esse tema sobre o silêncio porque quando Jesus estava a ser crucificado, ele não estava a ser acusado, humilhado, blasfemado, ele não tentou se defender. Não, ele já sabia do propósito que tinha que se cumprir, que era entregar a sua vida por nós, ir à cruz para levar todas as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Mas isto já foi profetizado pelo profeta Isaías. O que é que ia acontecer sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério e sobre o seu sofrimento. Já foi profetizado para a gente ver como a palavra de Deus se cumpriu. E muitas coisas também que já foi profetizado também já está a acontecer. Então, por que é que eu escolhi o tema Silêncio de Jesus? Porque muitas das vezes, né, quando nós somos acusados de alguma coisa, estou a dar um exemplo, né, acusado de alguma coisa, a gente tem aquela vontade de responder, mas não, a gente tem que lembrar que muitas vezes o silêncio, há momentos para a gente falar, há momentos para a gente estar em silêncio, porque às vezes quando nós estamos em silêncio a gente consegue ouvir, porque é muito barulho, consegue ouvir a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. A gente às vezes no silêncio, porque há muito barulho, a gente nem ouve o que Deus nos diz. Então, muitas das vezes quando estamos a ser acusados por alguma coisa, alguma situação, a gente tem aquela vontade de responder. Não, o que é que a gente faz? A gente deve entregar essa situação a Deus, falar com Deus, não, porque Ele sabe todas as coisas. Jesus, quando foi à cruz, eu não vou fugir do tema, Jesus, quando foi à cruz, mesmo sendo acusado, ele não procurou se defender. Mesmo também quando era perseguido pelos fariseus, ele sabia, ele não precisava se defender. Ele agia sempre com sabedoria. Então é isso. Jesus, quando foi entregou, os profetas Isaías profetizou o que é que ia acontecer, que ia ser moído como uma ovelha, como um cordeiro. Porque aqui diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado ao matadouro. Se mesmo passando por essas coisas, Jesus não respondeu nenhuma palavra. Ele sabia que ele tinha que cumprir esse propósito.
Ele não precisou defender. Ele sabia que o objetivo dele era entregar a sua vida por nós, levar todas as nossas iniquidades. Porquê? Porque nós estávamos separados de Deus. Estamos separados de Deus porque todos nós andávamos desargados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair, o Senhor fez cair sobre ele, Deus fez cair sobre Jesus todas as nossas iniquidades. E Jesus cumpriu o propósito que tinha que se cumprir, mas foi humilde. Ele não procurou se defender. Não, ele sabia que tinha que se cumprir. Foi humilde, calado, mesmo sendo acusado. Não tinha engano em algum. Ele era verdadeiro, não havia ele não tinha cometido nenhuma injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas mesmo assim, ele mesmo diante de tudo aquilo que estavam a fazer nele, o discurso crucifica, estavam a blasfemar contra ele, ainda assim ele não dirigiu numa palavra. A única coisa que ele falou no final, que ele só disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas das acusações, ele não se procura se defender das acusações. Então assim somos nós, quando estamos diante de uma situação, a gente tem aquela vontade de responder, de discutir. Estou a dar um exemplo, ou alguém que nos acusa, ou num trabalho, ou de algum sítio, ou mesmo numa situação, quando alguém vem mesmo para tentar arranjar confusão, o que é que a gente tem que agir? A gente tem que entregar na mão de Deus, a gente tem que agir com sabedoria, agir em silêncio, seguir a direção de Deus, porque é uma coisa que Deus também tem falado do meu coração. Muitas das vezes há um momento para a gente estarmos calados, há um momento para a gente estar em silêncio, há um momento para falar, mas há um momento que a gente tem que estar em silêncio, porque muito barulho faz com que a gente não ouça a voz de Deus, não ouça a direção do Espírito Santo. E por causa de muito barulho, muitas vozes, então o silêncio é importante. Às vezes nós precisamos do silêncio. Assim como Jesus também ficou em silêncio, mesmo às vezes quando ele ia orar, ele saía, também queria ter também um momento sozinho, em silêncio, para estar com o Pai. Então, com essa palavra que eu quero deixar aqui, que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que há momentos que a gente tem que estar em silêncio, mesmo quando estamos cheios acusados de alguma situação, alguma coisa que nós não fizemos, que estamos a acusar, ou vem porque o inimigo usa de pessoas mesmo, que é para nos tentar tirar da presença do Pai, do propósito do Pai. Então, Deus nos ensina que nós devemos agir com sabedoria, assim como Jesus, seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus, ele foi humilde, né? Porque aqui diz que verdadeiramente, eu vou ler, pronto, que é para coisa, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e muito por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Era necessário que ele passasse por isso, que Jesus passasse por isso, para levar todas as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. E não havia engano nele, não havia. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado ao matadouro como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca, mesmo diante, ele tinha aquele propósito, levar todas as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, mesmo a gente não merecendo, mesmo ele passou por tudo isso, não tentou se defender, nada, ele deixou mesmo, cumpriu o propósito que tinha que se cumprir. Fico calado, em silêncio, como uma ovelha. Uma ovelha não, como um cordeiro. Então, para o matadouro. Então, assim, esse exemplo mostra o exemplo que Jesus foi humilde. Ele não precisou de responder, não precisou de tentar se defender, porque ele sabia que Deus era com ele sabia que tinha que cumprir esse propósito. E muitas das vezes a gente se esquece que não adianta a gente se irrar porque às vezes só o fato de nós discutirmos, só o fato da gente responder, a gente perde aquela unção espiritual, a unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é santo. Então nós devemos agir, trazer paz, agir com sabedoria, e muitas das vezes a gente vence, o inimigo nos vence às vezes por causa que a gente cede ao pecado, cede à ira, e por isso que Deus diz: irei-vos, mas não pequei. A ira também pode levar ao pecado se a gente não tiver o controle, self-control.
Então não tivemos o domínio próprio, é isso. Então é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que sobre o que o profeta profetizou, sobre aquilo que ia acontecer com Jesus, como é que Jesus ia reagir. É um exemplo, e foi mesmo o que aconteceu, que se cumpriu as escrituras, quando Jesus veio ao mundo, foi tirado, depois ele foi crucificado, entregou a sua vida por nós, foi crucificado. Mas ele venceu em silêncio, Jesus venceu em silêncio, cumpriu o propósito. O inimigo pensou que conseguiu vencer, mas não, foi derrotado, porque Jesus venceu, cumpriu o propósito, não houve impedimento, ele foi até o fim, cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Mas em silêncio, porque muitas vezes quando nós agimos em silêncio, eu sei que há momentos, como eu disse, há momentos para falar, há momentos para nós estarmos em silêncio, porque o silêncio, também Deus fala no silêncio. Às vezes pensa que não, mas Deus também fala no silêncio. Não é preciso um grande barulho, em silêncio. Nas nossas atitudes também, para mudar a nossa altitude. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o tema o silêncio de Jesus, que foi aquilo que aconteceu com ele, que já foi profetizado e aconteceu mesmo, que a gente deve seguir o exemplo de Jesus Cristo, porque ele entregou a sua vida por nós, mesmo sendo blasfemado, mesmo sendo entregue na cruz, passado por tanto sofrimento, perseguição, ainda assim ele não desistiu de nós, ele ficou em silêncio, sabia agir com sabedoria. É isso que nós precisamos, pedir a Deus muita sabedoria, discernimento, no momento em que a gente deve falar, no momento em que a gente deve agir, mas tudo a gente tem que estar sempre em oração e vigiar. E é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo possa ter falado aos vossos corações e que Deus abençoe o vosso dia na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.